Olá, gente. Vamos dar continuidade ao assunto de saúde pública inerente ao que se diz respeito à Constituição e à formulação do SUS, né? Como consagrou-se a construção do SUS em nosso país. Primeiro, temos que ter em mente que temos três bases, um tripé para a construção do SUS em nosso país. Primeiro, a Revolução Sanitária, onde começou com o médico sanitarista Oswaldo Cruz. Segundo, a 8ª Conferência Nacional de Saúde. E, por fim, a Constituição Federal, no artigo 198, em que institui que a saúde é um direito de todos e dever do Estado. Para que esse artigo seja realmente efetivado, precisava-se de leis mais rigorosas para que esse artigo fosse realmente direcionado para a saúde. Então, o que é que acontece? Na Lei 8.080, instituiu o Sistema Único de Saúde, constituído pelo conjunto de ações e serviços de saúde prestados por órgãos e instituições públicas, federais, estaduais e municipais, da administração direta e indireta, e das fundações mantidas pelo poder público. A iniciativa privada participa do Sistema Único de Saúde em caráter complementar. Eu vou dar um exemplo agora dessa Lei 8.080, o que está acontecendo agora, atualmente. Nós sabemos que todos nós que somos usuários do SUS, independente de termos ou não plano de saúde, nós temos direito ao SUS, certo? Porque ele é uma instituição, o SUS é um sistema único que todas as pessoas, independente de raça, religião, etnia, sexo, eles têm o direito à assistência do SUS. E, por outro lado, também tem que ser, quando se fala da iniciativa privada, tem também a participação em caráter complementar. Hoje está acontecendo isso. Nós estamos vivendo um momento em que órgãos privados estão ajudando o SUS no combate ao Covid. Aqui mesmo na nossa cidade, aqui mesmo em Campina Grande, hoje o prefeito pediu em caráter de urgência, através da Secretaria de Saúde, que um hospital privado cedesse uma das alas e a da UTI também, para que atendesse também pacientes com o Covid-19. Então, houve realmente essa questão da participação da rede privada, né, em caráter complementar, a ajuda aos pacientes que estão precisando, nesse momento, de um leito hospitalar, de oxigenoterapia, de UTIs, onde os hospitais do SUS estão já entrando em colapso. Então, a participação do órgão privado se enfatiza justamente nessa Lei 8.080, onde determina que, em caso de necessidade, um hospital privado, em caráter complementar, ajude ao SUS, né? Então, as ações e serviços de saúde e os serviços privados contratados ou conveniados que integram o SUS são desenvolvidos de acordo com as diretrizes previstas no artigo 198 da Constituição Federal vigente, tais como ainda os princípios organizativos e doutrinários. Nos vídeos anteriores, a gente já começou a falar um pouquinho sobre cada um deles, né? Onde falamos sobre a universalidade do acesso, onde todos nós temos direito ao acesso ao serviço de saúde em todos os níveis, né? A integralidade da assistência, além de ser integral, como temos que ver o ser humano como um ser integral, em todos os sentidos,
temos também que ver a integralidade da assistência no âmbito da educação, da ação social, da ação da vigilância ambiental, vigilância sanitária, vigilância epidemiológica, a Secretaria de Educação, como eu já falei anteriormente, a Secretaria de Transportes, todos os sistemas de um determinado município, do estado ou da União têm que ser integrados para que forneçam uma melhor condição de saúde a todos os seus usuários. Então, equidade, como eu já disse anteriormente, e enfatizo mais uma vez essa questão que muitas vezes pode se confundir com igualdade. Porém, equidade é tratar os desiguais de forma desigual. Como vamos entender isso? Como vamos entender essa questão? Quando se fala de tratar os desiguais de forma desigual, é um exemplo bem característico. Anteriormente eu já falei. Não podemos tratar um paciente hipertenso como tratamos um paciente diabético. Não podemos tratar um paciente que tem problemas renais como um paciente que tem problemas respiratórios. Então, tratamos os desiguais de forma desigual. Ou seja, de acordo com as necessidades, nós vamos tratando cada um. Então, por isso essa diretriz, esse princípio de equidade, significa justamente isso, tratar os desiguais de forma desigual. Como também na questão das regiões, porque o nosso país é dividido em regiões, região norte, nordeste, centro-oeste, e cada uma dessas regiões tem suas determinadas qualidades, suas doenças específicas, das doenças específicas de cada região, suas determinadas características. Então, o que é que acontece? Para que todas as verbas sejam enviadas, as verbas da saúde sejam enviadas, é preciso que a União, o Ministério da Saúde, tenha um perfil epidemiológico dessas regiões e que esse perfil seja bem fidedigno, ou seja, bem realista com a realidade de cada município. Por exemplo, a região sudeste e a região sul, em contrapartida com a região norte e nordeste, tem diferentes aspectos em formas de doença. Por exemplo, no norte e nordeste, as pessoas às vezes têm problemas na questão da desnutrição, né? A questão da falta de desnutrição, problemas às vezes de pele, os problemas de verminoses, outros problemas em consonância às regiões. Na região sudeste já tem outros tipos de patologias inerentes àquelas regiões. Então, de acordo com as patologias e as necessidades das regiões, as verbas são enviadas de acordo com as necessidades de cada região. Isso implica dizer que é preciso que cada região, que cada estado, tenha uma vigilância epidemiológica e uma secretaria de saúde eficaz, efetiva e eficaz, que corresponda e corresponda a todas as necessidades do usuário. Então, precisa-se que haja uma investigação de quantos óbitos ocorreram em determinadas regiões, de quais foram os óbitos, quais foram as causas, para que essas verbas sejam direcionadas para o tratamento imediato dessas patologias e também da prevenção dessas patologias inerentes a cada município, inerentes a cada estado ou região. Então, a equidade se baseia nisso. Então, tratar os desiguais de forma desigual ou tratar as regiões de formas diferentes, porque não adianta mandar R$1 milhão de reais para uma determinada região e mandar 100 mil para outra região, onde não há uma disparidade de dinheiro, dos recursos, entendeu? Então, há realmente uma necessidade de averiguar quais são as reais necessidades de cada município para que as verbas sejam enviadas de forma
que sejam empregadas de forma correta nos âmbitos da saúde. Outra questão do princípio organizativo é a descentralização político-administrativa com direção única em cada esfera do governo. Ontem eu já havia explicado que tem as comissões bipartides e as comissões tripartides, né? Porque não adianta ficar o poder centralizado só na União, no governo federal. Precisa que esse poder seja dissipado para os municípios e o governo dos estados, né? Para que eles possam, nada melhor do que a pessoa, o gestor do estado, o gestor do município, que conhece realmente as realidades de cada setor, saber, nada melhor do que eles sabem das necessidades. Então, essa descentralização do poder, onde é enviado verbas para os municípios e estados, né, para que realmente sejam empregadas nas patologias que estão inerentes naquele momento. Então, vem verbas, como eu expliquei antigamente. Temos aqui o governo, a União, temos aqui o Estado e temos aqui o município. Então, há uma comissão tripartide, onde a verba é enviada do governo federal, União, governo estadual e governo municipal, que passa pelas 3 esferas do governo. E a outra, a comissão bipartite, que vai diretamente do governo, União, diretamente para os municípios, essa verba. Então, acontece esse incentivo vem de 2 formas, tanto passa pelas 3 esferas, União, Estado e município, e passa pelas 2 esferas, União e município, certo? Então, o que é que a gente pode entender? Quando na comissão bipartite, o envio de verbas ele vai direcionado para o município, ou seja, não passa pelo Estado. Então, os municípios têm uma maior chance de ter aquele dinheiro, aquele recurso mais efetivo para tratar de determinadas patologias inerentes a que precisam ser tratadas, ou de comprar medicamentos, ou também de comprar instrumentos, como é que se diz? Além dos instrumentos, também tratar, construir hospitais, certo? Adequar as unidades de saúde com materiais, insumos. Então, essas verbas são justamente para isso, para fazer com que o Estado e os municípios se organizem, se planejem e façam com que a política pública de saúde seja realmente efetiva, seja realmente eficaz e o Sistema Único de Saúde funcione corretamente. Outra importância é que há uma conjunção dos recursos financeiros, tecnológicos, materiais e humanos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios na prestação de serviços de assistência à saúde da população. É como a gente chama, uma regionalização e uma hierarquização, certo? E os recursos financeiros e tecnológicos, eles são enviados de acordo com os boletins que as secretarias de saúde informam, as respostas dos dados sistemáticos que todo mês vão para o Ministério da Saúde. Então, as pessoas, os recursos humanos, né, as pessoas que trabalham no Sistema Único de Saúde, desde o PSF, desde a Unidade Básica de Saúde até o hospital e a Secretaria Municipal de Saúde e os demais, os CAPs, né, o NASF, entre outros grupos, eles precisam informar todo mês o que é que está acontecendo com a saúde do município para que a União receba essas informações e essas informações sejam repassadas para o município em forma de verbas, para serem efetivadas todas as ações de promoção e prevenção, recuperação e reabilitação
dos usuários do SUS. Outra medida muito importante é a participação da comunidade. A participação da comunidade se dá através dos conselhos municipais de saúde. Os conselhos municipais de saúde acontecem periodicamente, uma vez no mês, em todas as cidades, onde há uma participação de representantes da comunidade, de entidades religiosas, do próprio secretário de saúde, que pode ser o presidente desse conselho local de saúde, conselho municipal de saúde, e ter representantes do povo, representantes de entidades religiosas, representantes de entidades como associações. Para que servem esses conselhos? Esses conselhos servem justamente para fiscalizar o dinheiro, as verbas, os recursos financeiros que vêm para o município. Ou seja, se o prefeito, o gestor, junto à Secretaria de Saúde, quer, por exemplo, construir um hospital ou reformar uma unidade básica de saúde, e solicita, através de projetos, ao Ministério da Saúde uma verba destinada para isso, antes que vá para o Ministério da Saúde essa solicitação, passa pelo Conselho Local de Saúde, o Conselho Municipal de Saúde do município, onde vai ser aprovado através de votação, certo? E aí enviado para o Ministério. Depois volta a resposta, e se for aprovado pelo Ministério, o que é que acontece? Vem em forma de verba, só que essa verba também passa para ser analisada pelo Conselho Municipal de Saúde, onde o secretário de Saúde e os demais membros vão informar aos representantes da população onde o dinheiro vai ser empregado. Todas as pessoas têm direito a participar do Conselho Municipal de Saúde, mas só quem tem direito a voto são os integrantes. Então, todas as pessoas de uma determinada cidade podem participar de maneira para assistir uma reunião do Conselho. Então, toda cidade precisa do Conselho Municipal de Saúde, toda cidade, certo? Precisa, porque a partir dos Conselhos Municipais de Saúde, que de 4 em 4 anos, os conselhos, junto com a Secretaria Municipal de Saúde e outras entidades relacionadas aos órgãos da saúde, fazem as conferências municipais de saúde. Dessas conferências municipais de saúde, faz-se um projeto, mostra-se como está a saúde do município, e aí, o que é que dessa Conferência Municipal de Saúde, há uma junção de pensamentos, há uma junção de ideias, e dentre eles elaboram ideias, elaboram projetos, e também são escolhidas pessoas, representantes que irão participar de uma conferência estadual de saúde, certo? Onde vão levar ideias para que haja uma melhora ainda do SUS, certo? De outros projetos que possam ajudar a melhoria do SUS, né? Na qualidade da assistência do SUS. Então, existe o Conselho Municipal de Saúde, que acontece mensalmente, reuniões mensais, que são registradas em atas, certo? E faz parte da Lei 8.080, é uma das diretrizes, a participação popular que se faz a partir dos conselhos locais municipais de saúde. Esses conselhos, junto com a secretaria e as outras entidades, como eu já falei, formulam as conferências municipais dos municípios, né? De 4 em 4 anos acontecem as conferências, onde há palestras, onde há demonstração o que está acontecendo no município enquanto saúde, se está melhorando, o que foi melhorado nos âmbitos da saúde hospitalar, no âmbito da saúde ambulatorial, no âmbito da saúde preventiva. Então, assim,
há justamente um dia em que há uma demonstração dos dados referentes à situação da saúde do município. E daí, como eu expliquei, são escolhidos delegados que vão participar de conferências estaduais, e dessas conferências estaduais vai-se também retirar delegados que irão também fazer parte das conferências federais de saúde, certo? Então, essa justamente faz parte de uma das diretrizes do SUS, que é a participação popular através da participação da comunidade, através dos conselhos, conferências municipais, estaduais e federais. E, por fim, a regionalização e hierarquização. Regionalização, como eu antes já havia dito, nosso Brasil é dividido em regiões. Então, há polos, como nós fazemos, o polo de Campina Grande faz parte do 3º polo, né? Cajazeiro já faz parte do 4º, 5º polo. Então, o Brasil todo tem macro-regiões, e essas macro-regiões são divididas para que haja uma melhor atuação do governo, da União, nessas determinadas regiões, e o sistema é hierarquizado. O que é esse sistema hierarquizado? Nós podemos entender como um sistema que a decisão vem do governo federal, passa pelo estado e depois para o município. Então, a gente não pode passar adiante a perna diante dos... É um ditado que diz, né? A perna diante da cabeça. A gente não pode, né, ultrapassar as pernas diante da cabeça. Por exemplo, como é que acontece isso? Por exemplo, a gente não pode, enquanto município, ir diretamente, ter uma questão resolutiva diretamente com o órgão federativo. Precisa primeiro passar pelo Estado, e do Estado vai para o governo, a União. Vamos agora trazer essa regionalização e essa hierarquização para o nosso município. Vamos ter um exemplo bem característico. No nosso município, nós temos um município com determinada quantidade de unidades básicas de saúde. Essas unidades básicas de saúde são divididas em áreas, certo? E essas áreas são divididas em microáreas. E cada microárea fica sendo responsável por ser atendida por uma determinada unidade básica de saúde, certo? Então, fica regionalizado e o território há uma regionalização do território e o território fica delimitado para que uma unidade básica de saúde possa atender a quantidade de determinadas pessoas. E hierarquização, podemos dizer que é justamente quando há um atendimento hierárquico. Nós, da unidade básica de saúde, não podemos ter um atendimento, primeiramente, não podemos falar diretamente com um secretário estadual de saúde antes que passamos pela coordenação do município e a coordenação fale com o secretário de saúde. E o secretário de saúde tem uma ligação com o secretário estadual de saúde. Então, faz-se uma hierarquização a partir disso. Pode ser uma hierarquização crescente ou uma hierarquização decrescente, certo? Unidade de saúde, Secretaria Municipal de Coordenação, Secretaria Municipal, Secretaria Estadual e Ministério da Saúde, certo? Ou Ministério da Saúde, Secretaria Estadual de Saúde, Secretaria Municipal de Saúde e
coordenação da unidade básica de saúde e unidades básicas de saúde. Isso é o que a gente informa o que é regionalização e hierarquização, certo? A Lei 8.080/90 também trata da organização da direção e da gestão do SUS, das competências e das atribuições das 3 esferas do governo, como eu expliquei anteriormente, União, Estado e município, do funcionamento e da participação complementar dos serviços privados da assistência à saúde, certo? Quando há necessidade da complementação da saúde, do hospital particular, por exemplo, não complemento da ajuda ao SUS, das políticas de recursos humanos, dos recursos financeiros da gestão financeira, do planejamento e do orçamento. Então, assim, há necessidade de um processo de planejamento, principalmente nas áreas de atenção à saúde, porque através do planejamento das ações é que vamos poder fazer medidas eficazes e efetivas em relação ao SUS.